em nome de Jesus. Queria que você lesse comigo. Tenho 2 textos, então eu vou pedir para os irmãos deixar aberto. Em Neemias, capítulo 1, e nós vamos fazer essa leitura juntos. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando, a partir do versículo 4. A partir do versículo 5. Vamos? Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 5. Neemias disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, a teu servo. Lembra-te, pois, da tua palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Em nome de Jesus eu venho pedir a Tua graça, a Tua orientação, a Tua unção, o Teu poder, para que seja entregue a Tua palavra neste momento. Usa-me como Teu servo, como instrumento Teu, para que a Tua igreja possa receber de Ti, e não do homem, algo da Tua parte, para que possa renovar, possa trazer conciliação, restauração para as suas vidas. Na autoridade do Teu nome estamos na Tua presença. Amém. Amém. Podeis assentar. 2 Crônicas, capítulo 7. Salomão está fazendo uma consagração do templo, um templo suntuoso, um templo em que pega o tabernáculo e amplia muitas vezes. E faz algo que é realmente lindo. De longe dava para ver a glória desse templo. Aquilo que era mais precioso, muitas vezes estava guardado dentro do templo, dentro dos Santos, diz que as paredes eram cobertas de ouro. Dizem que havia querubim sobre a porta do propiciatório, a tampa do propiciatório. Havia a arca de Deus, havia o maná escondido, havia as tábuas da lei, havia a vara de Arão dentro dessa arca. Mas sobre este ambiente, Salomão fez um querubim. E diz a palavra que o querubim tocava uma asa naquela parede, e a outra asa na outra parede. Além do querubim em cima da tampa do propiciatório, no altar,
havia esse outro querubim, de vários côvados de altura e de largura, algo imenso, algo grandioso, glorioso. Diz a palavra que na entrada havia 2 colunas, talvez semelhantes a essas nossas. E perto dessas colunas, diz a palavra que haviam 12 bois de bronze. Cada 4 bois representavam um lado do Israel. Deus abençoe. Cada boi representava uma tribo de Israel. Quando eles se acampavam ao redor do tabernáculo, 4 ficavam de um lado, 4 do outro. Todas as tribos eram divididas, para que pudesse guerrear se viesse algum problema, para defender a arca. Então, dentro da arca fizeram isso para simbolizar o tempo de peregrinação. Havia uma glória naquele lugar, e a maior glória daquele lugar foi nesta oração de Salomão, quando ele termina toda a sua obra, feita de obra de artífice, no ouro, na prata, no bronze. Diz que sobre esse boi havia um mar de bronze, algo grandioso, para manifestar a força de Israel, o poder de Israel. Mas a maior glória neste lugar foi quando o Espírito de Deus desceu, quando Deus enche esse local de fumaça, e a presença de Deus vem sobre este lugar, de forma que tudo se move, de forma que tudo é impactado, que as pessoas não conseguem ficar de pé diante da glória de Deus, diante do poder de Deus. A presença de Deus se manifesta naquele lugar. Dado a essa presença do próprio Deus, e das palavras que estão aqui no versículo 12, de 2 Crônicas, capítulo 7. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Deus se fez presente, Deus falou ao povo, o povo sentiu, viu, percebeu a presença de Deus no coração do povo de Deus. Jamais o templo poderia ser destruído, jamais o templo pode ser conquistado, jamais Israel seria dominado. Mas havia promessas, haviam palavras para a obediência e haviam palavras para a desobediência. Se você me ouvir, se você atender, se você guardar as minhas palavras, se você guardar a palavra do Senhor, os meus mandamentos, eu vou ouvir do céu a sua oração. Se um dia vocês se desviarem, e eu espalhar vocês pela face da terra, chegará o dia que eu vou reunir vocês novamente. Se vocês se converterem, se vocês se humilharem, se vocês se converterem e voltarem atrás, voltarem a me adorar como Senhor e Salvador, como Deus da sua alma. Versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou reconciliar. Se houver reconciliação, eu vou restaurar a sua posição, seu ministério, a sua família, a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, neste dia, diante desta glória, algo lindo, se a gente for ler a maneira que o coral cantava, os instrumentos tocavam, era um culto de adoração a Adonai, a Yahvé,
ao Senhor Todo-Poderoso, a El Shaddai. Era um culto de exaltação, eram sacrifícios após sacrifícios. Foram vários bois, vários cordeiros, vários animais, várias oferendas sendo oferecidas ao Deus dos céus. E aquele lugar foi consagrado. O auge, como eu já disse, a presença do próprio Deus. Mas um dia o povo se afasta. Um dia o povo se corrompe. Um dia o povo vira as costas para Deus. Lá no livro de Ezequiel, quando a gente está meditando na palavra, era algo que ficava no meu coração também, quase que como o povo de Deus daquela época pensava que o templo não poderia ser destruído, porque o nome de Deus estava presente, porque Deus estava presente, porque a arca de Deus estava lá dentro. Era quase que algo inconquistável. Mas Deus não vai habitar no meio de um povo em pecado. Deus não tem compromisso com uma igreja simplesmente porque tem o nome de igreja. Deus não tem compromisso comigo e com você se a nossa vida não estiver em santidade, se a nossa vida não estiver no arrependimento, pedindo perdão, se nós não nos reconciliarmos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais vamos entrar na glória, jamais vamos entrar na sua presença. Deus não tem compromisso com crente rebelde. Deus não tem compromisso com crente que tem a aparência de crente, veste de crente, mas tem trejeito de crente, mas não é crente no seu interior, no seu coração. Não há mudança de pensamento. E aqui nesta oração de Neemias, por que Neemias faz essa oração? Porque no versículo 2, ele se interessa por aquilo que está acontecendo com o seu povo. E ele pergunta a algumas pessoas da sua família, diz que esse era um irmão dele. Aqui está dizendo, um de meus irmãos, Anani, e alguns de Judá vêm com ele e ele pergunta, o que aconteceu com o povo? Como é que está o meu povo? Como é que está o povo de Deus? Como é que está o templo? Como é que está o sacerdote? Como é que estão as oferendas? Como é que estão os sacrifícios? Como é que está? O que está acontecendo? O meu pai me contou, meu pai me falava, porque possivelmente Neemias não viu o templo. Já passaram-se 70 anos. Já chegou a hora do povo sair do cativeiro de Babilônia. Já chegou a hora do povo reconstruir as cidades. Os reinos foram conquistados. E esse rei aqui permite ele voltar para reconstruir parte do templo, os muros, para que a cidade possa ser reconstruída. E diz a palavra aqui que ele começam a dizer, o povo que não foi levado lá, o restante que não foi levado em cativeiro, foram 3 cativeiros. Levaram os reis, a família real, os descendentes do rei, os homens importantes da época, os juízes, na primeira deportação. Na segunda levaram os artistas, os músicos, levaram aqueles que poderiam fazer alguma obra. Na terceira, eles levam as pessoas para ser servos, todos são servos, né? Todas as 3 deportações, mas levam também mais povo, só ficam os mais velhos, só ficam os debilitados, só ficam pessoas com a saúde mais difícil, pessoas que eles deixaram também para que a terra pudesse permanecer ainda utilizável. E aquele povo agora, como é que está esse povo? Como é que está a minha família? Quem ficou da minha família, como é que estão? Porque Ananias estava lá, esse Anani estava lá. E de repente ele diz, eles estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está quebrado, está fendido, está cheio de buraco. As raposas, as suas portas foram queimadas a fogo. Sucedeu que ele ouvindo isso aqui, tem outra parte que vai dizer que a casa do Senhor virou covil de lobos, que as raposas estão morando lá, animais selváticos estão morando lá, porque não há mais serviço, não há mais sacrifício.
2 sacrifícios haviam de manhã e um à tarde. As orações matinais, as orações no final do dia, o serviço, receber o sacrifício, as orações do sacerdote, tudo acabou, fechou as portas, foi destruído, foi queimado. Houve desprezo. A glória de Deus que estava naquele lugar saiu primeiro do povo, primeiro do coração do povo, da nação de Israel. E depois daquele lugar, quando o local foi saqueado, assaltado, derribado, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala assim no versículo 4, para que haja reconciliação de Deus para mim e para você, nós temos que tomar alguns passos que Neemias tomou. Primeiro foi ele se interessar pelo problema. Às vezes tomamos conhecimento de algum problema e não queremos nos envolver. Mas se é da nossa casa, se é da igreja, se é da minha família, eu tenho que estar orando, intercedendo por ele. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo. Compreender o que está acontecendo, indagar, procurar saber o que está acontecendo. É da minha vontade saber se alguém está passando por necessidade, passando por dificuldade, tendo dificuldade no casamento, tendo dificuldade com os filhos, tendo dificuldade de alguma esfera da vida, alguma conta, alguma coisa que está pesado demais. Nós podemos contar com os irmãos, podemos compartilhar. E aqui diz a palavra, o primeiro passo, ele se interessar pelas pessoas. Ele se interessa para que haja restauração, edificação, reparação. Deve haver um início com oração. Após tomar conhecimento dos fatos, após tomar conhecimento do que aconteceu com Jerusalém, com Israel, com o culto. O que aconteceu? Não tem mais jeito de ter culto, de ter sacrifício. Agora Neemias, depois de demonstrar interesse, depois dele tomar parte da situação, depois dele perceber a falha do povo, a falha das pessoas, Neemias demonstra compaixão. Neemias se coloca no lugar do outro. Neemias tem empatia. Neemias se condói. Ele se contorce. Ele tem entranhas remexidas. Ele tem a sua alma no seu interior gemendo. Ele não pode ver o outro sofrendo sem sofrer junto. Ele não pode ver a família da outra pessoa sendo devastada pelo inimigo, que ele sofre, que ele chora. Diz no versículo 4 que ele diz assim, depois que eu ouvi essas palavras, esses relatos, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Não foi um minuto, não foi um dia, foi alguns dias. Ele ficou orando, chorando, lamentando, pensando naquela situação, aquela glória que meu pai contava, que Salomão inaugurou o templo, que foi algo maravilhoso, que Deus mesmo desceu sobre o templo e a glória dele se fez presente naquele lugar. Agora está virando morada de animais. A tristeza invadiu o coração de Neemias. Sabe por quê que muitas vezes a nossa família não é salva? Sabe por quê que muitas vezes os nossos vizinhos não são salvos? Sabe por quê que muitas coisas não acontecem perto de nós? É porque nós não nos incomodamos com aquilo que está acontecendo. Os problemas chegam a nós e nós apenas ignoramos. Nós estamos igual repórteres que fica dando notícia, mas não se condói. Ele sai de uma notícia de assassinato, vai para uma outra história qualquer, como se não tivesse emoção. Nós não somos jornalistas, nós somos chamados para ser atalaia do Senhor. Nós somos chamados para ser homens de Deus, mulheres de Deus, que
chorar pela igreja, chorar pelas misérias, chorar pelo povo. O povo está indo em perdição. Muitas das nossas casas estão ainda fora da casa do Senhor. E tem que haver tristeza em nosso coração. Precisamos estar incomodados com essa situação. É necessário fazer alguma coisa. É necessário se colocar no lugar. É necessário fazer oração. Tentar compreender o outro. Chorar. Eu me assentei. Eu chorei. Eu lamentei. Eu estive jejuando e orando desde o momento que eu soube que a minha irmã estava passando por dificuldade. Desde o momento que eu descobri que o meu irmão está passando por alguma dificuldade. Eu comecei a orar. Eu entrei em guerra. Eu levantei um grupo de pessoas para estar orando, intercedendo por ele. Me faz lembrar aqui, irmão Joel, o seu filho. Desde o primeiro momento que recebemos a notícia, toda a igreja se mobilizou em oração. E eu sei que muitos foram visitá-lo. E às vezes é isso que nos dá capacidade de enfrentar, é saber que Deus está conosco, mas também saber que temos irmãos dos nossos lados, que tem alguém orando comigo, eu não estou orando sozinho, tem alguém orando comigo, tem alguém se importando comigo, tem alguém orando pela minha família, tem alguém orando pelo meu problema. Eu serei mais do que vencedor, porque Deus está comigo. Neemias, ele entende que se uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre. Nós perdemos a compaixão. Quantas vezes nós ouvimos notícias no jornal, assistimos o jornal, e a gente ouve, aquilo parece que não é nada que está acontecendo. Ei, igreja do Senhor, perceba nas notícias, perceba na violência, perceba na incredulidade, perceba nas leis injustas sendo aprovadas, nas leis imorais sendo aprovadas. Perceba que o fim está chegando, que Deus está voltando, que a sua igreja será arrebatada dessa terra. Olha para os sinais e perceba que o Senhor quer algo mais de mim e de você do que apenas assistir culto, do que apenas estar aqui, mas não estar aqui. Estou com o corpo, mas a minha alma não se preocupa, a minha alma não chora, a minha alma não tem sede de Deus, a minha alma não tem sede do Salvador. Eu preciso me compadecer. Eu preciso ter interesse pelo próximo. O resumo da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, com tudo que você é, no interior e por fora. Mas também amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos preocupar com isso. Amar o próximo, amar os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Neemias não ficou só assim. Neemias, ele começa a orar. E ele começa a trazer a solução do problema. Neemias conhece a palavra. Sabe que o povo foi afastado por causa do pecado. Então Neemias entende que está na hora de retornar, que está na hora de voltar, que está na hora de fazer alguma coisa por Jerusalém. E ele se coloca à disposição. Mas antes ele começa a orar, jejuar, se lamentar, sentir as misérias dos outros. Versículo 6 ele fala assim, versículo 5, ó Senhor, Deus meu, Deus dos céus, Deus grande e terrível. O Senhor guarda o conserto, o Senhor guarda a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Ele orava de dia e de noite, ele estava vivendo só para isso. Eu não sei se ele tirou férias, se ele pediu licença para o rei, mas diz a Bíblia que ele estava orando de dia e de noite, 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 orando: Senhor, eu quero um sinal, Senhor, eu quero que o Senhor venha abençoar, Pai, eu quero que aconteça alguma coisa. Deus pode fazer um avivamento nesta igreja por causa de um que peça, que um que dobra os seus joelhos, de um que fala com Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado da tua igreja, perdoa, Senhor, reconcilia a tua igreja, renova a tua igreja, renova a mocidade, renova os adolescentes, abençoa as crianças. Ao invés da gente ficar acusando e falando mal de um de outro, nós possamos nos unir em oração. Se através da oração de Neemias Deus fez tantas coisas grandiosas, Deus ouviu a oração, Deus permitiu ele restaurar os muros, em 50 e poucos dias, ele reconstruiu aquela muralha. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo começou com a oração, tudo começou com confissão, palavras de Deus, com oração, falando a própria palavra de Deus. O Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço confissão pelos teus servos, pelos servos de Israel, confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Neemias entra na conversa. Porque quando o casamento está tendo problema, a culpa é de quem? É dela, é dele, pastor. Quando um casamento está sendo desmoronado, quando uma família está sendo desmoronada, de quem é a culpa? Nós vamos ficar procurando culpado ou vamos tentar trazer a solução? Neemias não ficou procurando, apontando. A culpa é daquele povo de coração duro. A culpa é daquela pessoa, daquele outro. Não, não. Nós pecamos, a minha família pecou, eu pequei. Ele assume o problema, ele se coloca no lugar do outro, ele faz como o próprio Paulo, ele diz que se fez disso, daquilo, para poder ganhar uns poucos, né? Ele se fazia daquilo que a pessoa estava passando para poder conquistar. Então ele se fez como se tivesse também sido responsável por aquilo, porque ele também é povo de Deus, porque ele também faz parte daquela igreja. Você faz parte dessa igreja. Se você conhece alguém que está fora da casa do Senhor, tenha misericórdia, chore, lamente e faça algo, visite, nos comunique ali nossa liderança, a liderança dos departamentos, que nós vamos auxiliá-los em nome de Jesus. Neemias, ele quer fazer parte dessa solução. Ele assume também a sua parte da sua culpa. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Irmãos, quando alguma coisa acontece no meio da igreja, ou com um pastor, logo as pessoas dizem: é porque está em pecado. Ao invés da gente orar, ao invés da gente se compadecer, ao invés da gente visitar, ao invés da gente estender a mão, a gente tentar ajudar uns aos outros, a gente já começa a querer acusar. Está vendo? Só queria dar uma de santo. Olha lá como é que está. A gente começa a acusar. Que nós não venhamos ser fariseus, mas que a gente possa ser como publicano, que batia no peito pedindo perdão pelas suas misérias, pelos seus pecados, sabendo que aquele que está em pé cuide para que não caia, compreendendo que quando nós estamos de pé é porque Deus está nos sustentando, é o Senhor que nos mantém de pé, é Ele que nos guarda, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Ele está dizendo: a culpa de nós estarmos aqui cativos
não é de Deus, é minha, é nossa, é da igreja. Quando acontece uma pandemia, quando acontece um problema, lá no texto que nós lemos de Crônicas, ele falou de pestes, falou de coisas difíceis que aconteciam. Aí, quando acontece uma coisa ruim, a gente quer dizer que é o diabo que está fazendo. Sendo que existe um Deus que está dizendo, se vocês não obedecerem, se vocês se afastarem de mim. Irmãos, eu estava falando de Ezequiel, que lendo Ezequiel, eu compreendi o porquê que Deus destruiu o templo. Lá, naquela época, Ezequiel, lá no livro do profeta Ezequiel, ele escreve, ele diz o seguinte, que o povo vinha para a igreja, mas não vinha para adorar a Deus. O povo vinha para a igreja, mas não vinha sacrificar a Deus. O povo vinha para a igreja, mas não era um encontro de adoração, de humilhação, o Yom Kippur, que era o dia do perdão. Não, eles não vinham para se arrepender dos seus pecados. Diz a palavra que um grupo de pessoas ficavam na porta da igreja, eles não entravam para dentro da igreja. Eles ficavam no pátio da igreja, ali no átrio, mas eles não estavam olhando para o templo, eles estavam de costa para o templo, eles vinham adorar o sol, ficavam contemplando o sol, mas não podiam fazer isso em secreto não, eles vinham para dentro da igreja adorar outro ídolo. Diz a palavra em Ezequiel que dentro do templo, nas recâmaras, haviam paredes pintadas com toda espécie de animais abomináveis, sujos, imundos. Como que Deus vai entrar? Como que Deus vai operar? Como Deus vai manifestar? Quando a minha alma está cheia de coisas que eu preciso confessar, colocar para fora, que eu preciso da graça para ser reconciliado, para alcançar essa reconciliação. Eu preciso me converter, eu preciso voltar a si, eu preciso voltar para Deus. Neemias não acusa ninguém, ele fala assim, nós somos o culpado, a culpa é nossa. Essa pandemia veio, porque a mesma coisa que aconteceu lá atrás, e Deus disse, eu me cansei dos vossos cultos, eu me cansei dos vossos sacrifícios, melhor é obedecer do que trabalhar fazendo coisas para mim, melhor é ser fiel, melhor obedecer do que sacrificar. Neemias, ele fala assim, a culpa é nossa, foi nós que fizemos isso, e a tua palavra diz, se a gente transgredisse, o Senhor espalharia nós, mas a tua palavra também diz, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei, então, ainda que os vossos rejeitados estejam nos confins da terra, que é o que quer dizer aqui, com o cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus é poderoso. E não fica pensando que isso aconteceu naquela época e hoje está acontecendo, não é nada não. Até os cultos foram proibidos. Todo mundo foi proibido de vir para a igreja. Só estava aqui o mínimo necessário para o culto acontecer. É Deus dizendo para mim e para você, eu vejo isso, eu não sei você. Eu me cansei da forma que vocês estão fazendo. Vamos voltar para mim? Se converte novamente, volta para mim. Vocês estão muito indo para um lado que não é o que eu quero. Permita Deus te reconduzir para o centro da vontade dEle, nesta noite, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para conseguir fazer o que Neemias fez, que está descrito do capítulo 3 em diante, ou do 2 em diante, precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Nós precisamos também levar pessoas para nos ajudar.
Saber que nós não damos conta sozinho. Nós precisamos de uma amiga de oração, um amigo de oração, que não quer saber o nosso problema, mas ajoelha conosco, que ora conosco, chora conosco. Precisamos ter isso. Amizades que pensam em Deus, nos levam para perto de Deus. Não permita que as influências externas, porque o mundo está indo de mal a pior, a igreja também precisa ir de mal a pior. Não, não, não. Há diferença entre quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Ah, mas tem muitos que não estão levando. Deixa o povo. Eu preciso de um, eu preciso de um, eu preciso de um. Deus precisa de ouvir a voz de um, que guarda os seus mandamentos, que guarda a sua lei, que ouve a sua palavra, que guarda isso no seu interior. E deseja ver mudança, deseja ver mudança. Deus vai fazer mudança por causa da tua oração nessa igreja. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade